Deus abençoe a cada um no precioso nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo de número 40. Salmos de número 40. Graças a Deus por mais uma vez nós estarmos na sua casa para adorar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salmos de número 40 diz: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos ouvirão e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Amém. Aleluias. Vamos orar. Pai celestial, amadíssimo Senhor, nós, ó Deus, te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tirou-nos, ó Deus, de um charco de lama, Pai. O Senhor, ó Deus, resgatou teus filhos, ó Deus, e o Senhor, ó Deus, posicionou e colocou um novo cântico na nossa boca, Senhor. Um cântico de vitória, um cântico de adoração a Ti, Pai. Então, Senhor, abençoa o Teu povo nesta hora, Senhor. Também abençoa aqueles que estão assistindo, ó Pai. Vá de encontro, ó Deus, a cada necessidade, Senhor. Meu Deus, abençoa os hinos que vão ser entoados. Abençoa a Tua palavra que será pregada, Senhor. Usa poderosamente o Teu vaso em Tuas mãos, Senhor. Ó Deus, abençoa, Senhor, a cada instante deste culto, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Glória a Deus. 38. Deus abençoe a todos. Deus olhando do céu, da terra não viu, nem o justo sequer. Até mesmo os seus seguidores o abandonaram, perdendo a fé. Pois éramos levados juntos aos ídolos do mundo de condenação. Deus viu nossa necessidade, de boa vontade estendeu sua mão. Deus é tão bom, pois abriu a porta para você passar. Aleluia! Deus é tão bom, pois abriu a porta para você passar. E a porta é Jesus, e a porta é Jesus. Vivíamos sempre caídos, perdidos por causa da transgressão. Jesus tirou-nos da rede, caindo a parede da separação. A mulher que adulterasse na lei de Moisés deveria ser morta. Levaram diante deles neste mesmo ato, mas ele é a porta e ela passou. Aleluia! E ela passou. Deus é tão bom, pois abriu a porta para você passar.
Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar. E a porta é Jesus. E a porta é Jesus. Deus é tão bom. Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar. Aleluia! Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar. E a porta é Jesus. E a porta é Jesus. Palmas no Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, né? Eu fico imaginando, né? Aquela mulher, eles loucos para apedrejar ela, né? E já crucificar Jesus Cristo naquele momento. E ele foi lá e perdoou, né? Aquele que não tinha pegado tinha que vir a pedra. Aleluia, né? Graças a Deus somos salvos. Temos essa mensagem maravilhosa, né? Só temos que agradecer pelas bênçãos que Deus tem por nós, a misericórdia que tem por nós, aquele sangue pairando sobre nós, perdoando nossos pecados. 42. Eu vagava neste mundo, não tinha mais um Senhor, nem sabia o que fazer. Oh meu Deus, vi então a porta aberta e um homem estava perto. Então eu parei para ver. Aleluia! Era um homem de branco com seu rosto igual ao céu. Era mesmo o Senhor. Gesto que fazia para mim, e ele dizia: vinde a mim, ó pecador. Aleluia! A porta da salvação hoje ainda aberta está. E a porta Deus abre, aleluia, o homem não pode fechar. Quando na porta entrei, perto de Jesus cheguei e senti o seu amor. Jesus com os braços fortes, isto foi a minha sorte, meu fardo que ele tirou. Aleluia! Isto era o meu pecado, mas Jesus tem perdoado e limpou meu coração. Aleluia! Aleluia! Nesta porta tem pecado, tenho Cristo ao meu lado e também a salvação. Glória a Deus, aleluia, a porta da salvação hoje ainda aberta está. E a porta que Deus abre, o homem não pode fechar. Olha só, porta aberta continua e uma voz bem perto soa, convidando os corações. É verdade, Deus não deixa de avisar que esta porta vai fechar e muitos sem salvação. É verdade, meu Deus. Hoje há oportunidade, amanhã pode
quem avisa é o Senhor. Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. Aleluia! Glória a Deus! A porta da salvação hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre, homem não pode fechar. A porta da salvação, a porta da salvação hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Glória a Deus. Palmas ao Senhor Jesus. Se coloca de pé, irmãos. Como a Deus. Vamos fazer uma oração profética, talvez. Deus abençoe a todos no precioso nome de Jesus Cristo. Vamos inclinar nossas cabeças. Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, abençoa todo mundo que entrou por essa porta, Senhor. Todo mundo será diferente, não será igual. Senhor, que o pregador não seja o pregador, Senhor, mas o Espírito Santo desça nele, Senhor. Jesus Cristo, Senhor, abençoa a nossa oferta, Senhor. Abençoa os necessitados que não puderam pagar a oferta no meio de algumas doenças, e alguns que reclamaram bastante, Senhor. Mas o Senhor dê, Senhor, para eles entregar a oferta ao Senhor. O Senhor Jesus Cristo, abençoa todo mundo, que todo mundo saia curado e liberto dessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Nossa, Deus é maravilhoso, né, irmãos? Temos a oportunidade, irmão. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. 302. A atmosfera está muito boa neste lugar. Sinto uma atmosfera muito boa neste lugar. Aleluia. O tipo surgiu, belo dia fugiu, o emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. A morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Deus da glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário brilhante baixou. Aleluia! Esta cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu, e por mim
já morreu, meu Jesus, para dar-lhe o perdão. Aleluia! Eu me alegro da cruz, ela vem, graça e luz, para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar, que com Ele digo lá uma parte da corrente tem. Aleluia! Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia! Palmas para o Senhor Jesus. É um símbolo bonito, né? Fala, irmão. É maravilhoso, né? Glória a Deus. A Deus e a irmã Gabriela, né? Plenitude dessa terra, e todos que habitam nela são foi Ele quem criou os mares, fundou os rios e suas margens, Senhor meu, que nem terá alma de subir a Ele, e quem conhecerá sua morada, aquele que renunciar as mãos e o coração guardar, será parte da geração que face a face o verá. Anunciaram por trás, o Rei da Glória vem aí. Eu não merecia tê-lo, mas Ele achou graça em mim. Por isso eu quero adorar e declarar que Ele é Senhor. Além de tudo, Ele é digno do meu louvor. Anunciar por trás, o Rei da Glória vem aí. Eu não merecia tê-lo, mas Ele achou graça em mim. Por isso eu quero adorar e declarar que Ele é Senhor. Além de tudo, Ele é digno do meu louvor. Rei da glória, Rei da glória, forte e poderoso é, Senhor dos exércitos, Ele. A plenitude desta terra, e
Glória a Deus. Eu vou cantar mais um hino. Gostaria que você já conhece esse hino. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Creio que Deus tem algo para falar conosco nessa noite. Sempre tem, mas eu creio que tem algo especial nessa noite. Aleluia. Senhor, venha mudar meus pensamentos, restaura os meus sonhos e meus sentimentos. Aleluia. Vem encher o vaso, é o que eu mais quero. Por onde tens andado, sempre estás por perto. Renova-me, renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor. encher o vaso. Vem encher o vaso, Esse vaso, ó Senhor, é o que eu mais quero.
por onde tens andado. Sempre estás por perto. Se coloque de pé. Renova-me. Exalta o Senhor nessa noite. Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor. Glória a Deus. Nosso Deus é maravilhoso. Aleluia. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Nada temer. Nada temer. Aleluia. Nada temer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Senhor nosso Deus, nosso amado Salvador, te agradecemos a Deus, porque o Senhor é bom e o Senhor é cheio de misericórdia. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas fraquezas, Senhor, pois o Senhor conhece, Deus, a nossa vida e nada podemos esconder do Senhor, Pai. Mas há um sangue, ó Deus, que nos lava, que nos purifica de todos os pecados, Pai. Rogamos pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor. Sabemos que nós não somos bons. Tua palavra diz que nós somos maus. É verdade. Mas o Senhor é bom. Aleluia. O Senhor é cheio de misericórdia. Glória a Deus. O Senhor é cheio de bondade, Pai. E o Senhor nos escolheu, Pai, para ouvirmos a Tua palavra. Tua palavra diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Amém. Estamos aqui neste lugar, neste ato, Senhor, que foi consagrado, porque ouvimos a Tua palavra, ouvimos a Tua voz nos chamando, Senhor, e não fomos confundidos contra as vozes que este mundo soa, Pai. E somos gratos e felizes, ó Deus, por reconhecermos a Tua voz. Por isso pedimos que o Senhor nos abençoe uma noite mais, que a Tua graça e a Tua misericórdia, que o Teu Espírito Santo, Pai, possa tomar a Tua palavra e vivificar ela em nossas vidas, Senhor. Abençoa-nos pela Tua graça. Nos dê uma noite, ó Deus, extraordinária. É o que pedimos a Ti no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Deus abençoe cada irmã, cada irmão, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, no versículo 13 e o versículo 14.
Filipenses capítulo 2, versículo 13 e o versículo 14, que diz assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Até aqui. Senhor nosso Deus, lemos a Tua palavra e rogamos que o Senhor vivifica ela, Senhor, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Podeis sentar, irmãos. Eu quero intitular esta mensagem: Não murmureis. Não murmureis. A nossa vida, ela é feita de escolhas. Tudo que nós fizemos, nós planejamos, nós sonhamos e nós escolhemos a fazer. Mas eu tenho a convicção que cada escolha que a gente faz, sendo um bom cristão, a gente não faz uma escolha aleatória e age pela carne. A gente sempre ora. A gente sempre busca Deus para tomar uma decisão segundo aquilo que está em nosso coração. Antes de nós fizermos qualquer decisão, segundo a escolha que temos, nós oramos, nós buscamos a face de Deus. E só que nós temos projetos, temos planos em nosso coração, e às vezes nós queremos que aquele desejo ele saia segundo aquilo que nós queremos, e nunca sai segundo aquilo que nós queremos. O desejo que está no coração, aquilo que você quer alcançar, tem um processo para chegar. Ainda que você orou, ainda que você pediu a Deus, e você, no teu coração, você vê lá na frente o teu sonho se realizando. Só que aquele princípio, até chegar à realização do teu sonho, existe um processo árduo. E você tem que saber que Deus está operando nesse processo. Eu vejo muitas pessoas dizer assim: nós devemos orar 1 hora, 1h30. Você pode orar até 5 horas, sem problema nenhum. Mas uma coisa eu digo para você: quando você ora e você tem um pedido para fazer para Deus, seja específico naquilo que você quer. Pede para Deus, seja específico. Não faça uma montoeira de petições e depois dá uma amnésia e você nem sabe aquilo que você pediu a Deus. Peça algo e espera, porque Deus vai operar segundo aquilo que você pediu. Só que até alcançar a tua petição vai haver um processo. E você tem que suportar o processo. Você tem que aguentar o processo, porque não é segundo a tua vontade. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar. Ele vai te dar aquilo que você quer. Só que até você alcançar aquilo que está no teu coração, existe uma jornada. E Deus vai fazer com que você atravesse essa jornada. Se você suportar o processo, você consegue alcançar de Deus. Se você murmurar, eu ainda digo assim, que mesmo através das murmurações, Deus é tão bom que Ele ainda concede, mas não é segundo o coração dele. Do coração de Deus, Ele quer que você clame. Êxodo capítulo 3, no versículo 7, Êxodo capítulo 3, no versículo 7, diz assim: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores.
porque conhecia as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do Eteu, e do Amorreu, e do Perezeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Por que Deus desceu na terra do Egito? Porque ele ouviu o clamor do povo de Israel. Deus ouviu o clamor do povo de Israel. E o clamor do povo de Israel era que eles queriam ser libertos das mãos de Faraó. Eles queriam que Deus libertasse eles. Eles tinham uma promessa com eles. Eles tinham os ossos de José, melhor dizendo, com eles. Eles tinham a promessa de Abraão. E ele sabia que um dia Deus iria tirar eles da terra do Egito. E chegando no tempo determinado, eles clamaram. Eles clamaram ao Senhor, quer dizer, eles oraram e pediram a Deus para que Deus livrasse eles daquela terra. Porque ali estavam sendo escravos. Só que, trazendo isso para o nosso dia a dia, para a nossa vida, muitas ocasiões na nossa vida nós queremos mudança também. Desde trabalho, desde lar, desde tudo que a gente deseja, a gente também ora a Deus. A gente também clama ao Senhor para uma mudança. E só que quando a gente tem uma mudança, existe esse processo que Deus entra em cena. E quando Ele entra em cena, e às vezes nós queremos aquilo que está no nosso coração alcançar no amanhã. E não sai no amanhã. A nação de Israel ela clamou a Deus por quê? Porque eles queriam sair da terra do Egito e ir para a terra de Canaã. E o que Deus fez? Primeiro, o que Deus fez? Provou a nação de Israel. Primeiro, Ele provou que Ele era Deus, através de sinais, prodígios, maravilhas. Levantou Moisés e fez com que eles reconhecessem que ali estava Deus com eles. E eles reconheceram realmente que era Deus. Só que quando Deus tira eles da terra do Egito, quando Deus liberta eles da terra do Egito, a primeira coisa que Deus faz é colocar eles em teste. E pensa que foi fácil? Eles saíram da escravidão, eles foram libertos, e Deus guia eles e coloca eles diante do Mar Vermelho, diante da primeira prova. E quando eles chegaram diante da primeira prova, e eles vendo que a nação do Egito, o exército de Faraó vinha atrás deles, e eles olhando, não tendo saída, o que eles fizeram? Se Deus estava na terra do Egito para livrá-los, porque Deus ouviu o clamor. E quando eles chegaram ali diante do Mar Vermelho, veja em Êxodo capítulo 14, no versículo 9. Êxodo capítulo 14, no versículo 9. E os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar perto de Pi-Hahirote, diante de Baal-Zephon. E aproximando o Faraó os filhos de Israel, levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que servimos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Prestou bem atenção no que nós vemos? Primeiro, o que eles fizeram? Clamaram ao Senhor. Deus disse a Moisés que ele desceu para livrar eles do Egito, por causa da opressão que eles estavam sofrendo. Diante da primeira prova, quando eles chegaram diante do mar, o que eles pensaram em fazer? Voltar para trás. Deus podia olhar para aquela
reclamação e dizer assim: vocês estão loucos. Vocês estão loucos. Vocês pediram algo para mim. Eu atentei o clamor de vocês. E agora eu trago vocês até esse lugar para vocês reconhecer quem eu sou. E vocês querem voltar para trás. Vocês que me pediram para tirar do Egito. Por isso que eu digo, tudo que a gente pede para Deus, não faça uma lista de petições. Seja objetivo naquilo que tu pede. Amém. E pede a Deus para que não tenhas amnésia. Para que você sempre lembra daquilo que você pediu. Porque quando a coisa se tornar mais difícil do que já era, é porque Deus começou a operar. Quando a coisa se tornar mais difícil daquilo que você estava antes, é porque Deus começou a operar. E agora, o mais bonito não é a murmuração, porque ali eles murmuraram, eles quiseram voltar para trás. Mas se eles fizessem o que eles fizeram antes, somente clamassem ao Senhor e esperasse, como deu o irmão Ezequiel aqui, esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Se eles esperassem no Senhor, eles não precisavam murmurar. E às vezes nós pedimos algo para Deus, não suportamos o processo e nós murmuramos, reclamamos e não reconhecemos a mudança, porque a mudança é pior do que vocês se encontraram. Qual era a intenção da nação de Israel no Egito? Era chegar à terra prometida. Era chegar à terra prometida, a terra onde Abraão morou, onde Abraão viveu. Só que Deus ouviu o clamor deles e tirou eles dali. Deus queria levar eles para essa terra, só que tinha esse processo. Quando eles chegaram diante do Mar Vermelho, quer dizer, diante de um problema, diante de uma dificuldade, que eles deveriam reconhecer que Deus estava com eles, eles murmuraram. E Deus faz uma promessa para nós. Deus diz assim: eu estarei convosco e até mesmo em vós todos os dias até a consumação dos séculos. Você pensa que Deus está contigo só na vitória? Só naquilo que você alcançou? Não. Deus está contigo em todos os momentos da tua vida. Deus prometeu estar conosco todos os dias de nossas vidas até a consumação dos séculos. Amém? Veja, não foi a primeira vez que eles murmuraram. Quando eles alcançam, porque assim, irmão, quando nós estamos na prova, nós reclamamos, nós murmuramos. Quando nós alcançamos o objetivo, o que nós fizemos? Adoramos a Deus e reconhecemos que Ele é Deus. Veja, Êxodo capítulo 15. Êxodo capítulo 15. No versículo 1, depois que eles atravessaram o Mar Vermelho, depois que realmente eles viram que Deus estava com eles, eles cantaram. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e falaram, dizendo: cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Eles deveriam lembrar que esse Senhor que eles estavam cantando agora era o mesmo que desceu ali na pessoa de Moisés, esteve com eles ali no Egito. Eles deveriam lembrar que esse mesmo Deus é o que estava com eles ali quando o Mar Vermelho estava diante deles. Diante do maior problema, diante da maior dificuldade, aquele Deus estava presente na vida deles. Eles deveriam cantar antes de alcançar o objetivo. Mesmo na prova, mesmo na dificuldade, você pediu, você quis, Deus ouviu o teu clamor. Agora respeite o processo, porque ele é árduo, ele é pior. O processo da mudança é pior daquilo que você encontrava antes. Quer ver quando você pensa em, vou dizer assim, na vida natural? Quer ver quando você pensa em colocar algo
fazer algo para agregar no teu salário. E às vezes você precisa desembolsar algo para investir, e a primeira intenção chove, cai pedra, e você perde tudo, e você diz assim, por que eu fiz isso? Mas se você não orou antes, você não pediu antes, você não clamou antes para ter essa mudança, se você orou, você pediu, e você confiou no Senhor, confia, continua confiando, e Ele vai te dar exatamente aquilo que você pediu. Só que você tem que confiar que Ele está contigo. Não é, você não alcança o objetivo da noite para o dia. Você alcança segundo o querer, segundo o efetuar de Deus, não segundo a tua vontade. A tua vontade, o desejo que está no teu coração, Deus vai te dar. Você vai alcançar isso. Só que para você alcançar isso, é exatamente o que eu estou falando. Existe um processo árduo, um processo difícil de alcançar. Veja, Êxodo capítulo 16, aqui eles estavam cantando, adorando ao Senhor, porque eles alcançaram a vitória. Êxodo capítulo 16, versículo 3, diz assim: E os filhos de Israel disseram-lhes, quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, por que nos tendes trazido a esse deserto para matardes de fome a toda esta multidão? Veja. Então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se anda em minha lei ou não. E acontecerá no sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disseram Moisés e Arão a todos os filhos de Israel, à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. E amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. E quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés, isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra Ele. Quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Veja. Agora, eu fico pensando que Deus ouvia as murmurações e Deus dava para eles. Eu digo, será que Deus dava com gozo na alma, com gozo de fartar eles? Não. Deus dava porque Deus tirou eles do Egito, mas Deus não dava com gozo. Ao ponto que aqueles murmuradores, todos aqueles que murmuraram, eles pereceram no deserto, por não suportar o processo, o querer e o efetuar de Deus. Seja, vamos dizer assim, tenha fé em pedir algo. Um brother chega e diz assim, eu não tenho uma fé pequena. Não peça a Deus coisa pequena, peça a Deus coisa grande. Peça a Deus coisa grande, e Deus dá. Amém. Eu estou só tentando, pela graça de Deus, tentar refrescar a tua memória tudo que você já pediu para Deus. Mas eu tenho certeza, assim como eu pedi a Deus algo impossível, eu confio naquilo que eu peço. Amém. E eu passo às vezes por processos difíceis, e eu já vi a mão de Deus operando, e eu não tenho por que estar murmurando, por mais às vezes que é árduo. Eu vou dar um testemunho, não sei se eu falei que eu ia dar um dia, mas eu vou dar para vocês aqui. Eu trabalhei na empresa 25 anos de empregado. Eu fui um bom funcionário ali. 25 anos, quando você fica 25 anos na empresa, você tem que ser bom, senão eu tinha ido bem antes. E eu cansei. Chegou um tempo de pressão, eu não suportei mais, e eu queria sair da empresa. Mas eu sei que é difícil você sair quando você é uma pessoa bom, você trabalha bem, e a empresa não coloca qualquer um para a rua. Você pode ter certeza, os bons estão empregados, os desempregados podem ter certeza que não são tão bons assim. E eu estava ali, fazia
25 anos, só que eu cansei, eu não queria mais trabalhar ali. Então eu falei com o gerente, mandei uma mensagem para ele e disse para ele, olha, eu queria que tu me colocasse eu para a rua. Aí ele calou-se na mensagem, não me respondeu, o meu irmão é encarregado lá. Aí eu não falei nada com o meu irmão, falei só com o gerente da empresa. Aí ele me chamou no escritório, disse assim, a gente sabe o que está fazendo. Eu disse, sei, não quero mais trabalhar aqui. Daí assim, tu tens uma esposa, tu tens filho, tu sabe o teu salário, simplesmente tu quer sair, tu tem certeza? Eu disse, tenho certeza. Eu disse, olha, eu quero que vocês me botem para a rua, porque se vocês não me botar, o ano que vem eu saio. Daí ele disse, Geri, a empresa não vai te colocar para a rua. Porque que a empresa está com problemas financeiros e ela não tem como te colocar, que ela não tem dinheiro. Aquela hora me veio um sentimento no meu coração. Eu fiquei quieto e no meu coração uma voz disse assim, ó, para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Trabalhei mais uma semana, depois pedi férias. Peguei 15 dias de férias, estava cansado. Aí dei uma descansada e voltei a trabalhar. Uma semana depois ele me chamou de novo. Ele chamou e disse, Geri, a empresa está abrindo uma exceção para ti e para mais 2 funcionários. Ela não quer te colocar para a rua, mas se vocês realmente querem ir, então vocês estão na lista. Vai 25 pessoas para a rua, e se vocês realmente querem ir, daí eles vão te colocar. Na hora ele veio um susto assim, a gente quer, mas quando te diz que tu estás fora mesmo, então um baque. Mas daí, como eu já queria mesmo, eu disse, não, pode me colocar que eu quero ir embora sim. Eu quero ir para a rua da empresa. Aí isso passou mais uns dias, trabalhei mais quase um mês, e até que colocaram eu para a rua. Fiquei um mês assim, parece que sem chão, sem saber o que fazer da vida. Mas eu tinha algo para fazer, eu tinha planos para fazer. Eu queria lá no meu sítio ali, colocar uma hidroponia, ou plantar morango sem hidropônico, que era o que eu tinha no meu coração para fazer. O querer meu, isso era o meu desejo. Passou um mês, eu mexi na terra lá, fiz terraplanagem e tudo. Aí eu fui num casamento do meu sobrinho lá em Curitiba. Quando eu voltei, eu disse assim, eu vou mudar o plano, porque plantar eu tinha que correr atrás para me vender. Assim, eu vou botar uma fruteira. Falei com a minha esposa e disse para ela, eu vou botar uma fruteira. Ela se espantou-se na hora que eu falei. Mas eu fui atrás de sala, e já aluguei uma sala, e já saí igual uma formiga carregadeira, fazendo móveis e tudo, e trabalhando, e montamos. Só que eu digo para você, sabe o que o povo de Israel fizeram no deserto? Sentiram saudade da onde eles saíram. Por quê? Por causa da prova. A primeira semana eu vou dizer para você, a prova é árdua. Eu trabalhava 8 horas por dia. Hoje eu me acordo às 5 da manhã e às vezes eu vou deitar 9 horas da noite. É um processo. Eu sei aonde eu quero chegar. E se eu orei, e se eu pedir para Deus, eu tenho certeza e convicção aonde eu vou chegar. Aleluia! Estou só passando por um processo agora. Glória a Deus. É árduo, é difícil, mas eu sei que eu vou chegar. Amém. Amém? Se eu não chegar e ir para casa antes, não tem problema nenhum. Fica tudo para trás dos sonhos e dos projetos da terra. Porque a Bíblia diz, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Amém. Então, não tenho problema nenhum com esse processo agora, por mais que é difícil. Não tenho problema com isso. Eu sempre trabalhei, gosto de trabalhar. Melhor era descansar, mas já que não temos tempo ainda, né, então vamos trabalhar. Então, por mim não tem problema nenhum passar por esse processo árduo. Mas eu estou confiando, porque o que eu pedi a Deus, se Deus concede segundo o desejo do coração, o que eu vou chegar, aonde eu vou chegar, eu sei que eu vou chegar. Agora, eu estou num processo difícil, árduo, só que eu reconheço a mão de Deus. Assim, deixa eu contar um pouco de testemunho para vocês. Assim como também, quando eu comprei, eu negociei minha casa no sítio, eu também orei. Eu busquei a Deus, eu clamei a Deus para me alcançar. E foi difícil. Eu estava dentro de casa, com água, com energia, tudo com os móveis dentro de casa. E eu fui lá e me agradei do morro. Não tinha estrada, não tinha energia, não tinha água, não tinha nada.
E eu só gostei dele. Eu amei aquele morro lá e eu disse aqui, a mim que vai ser construída a minha casa. 3 anos trabalhando, mas trabalhando de verdade. Eu e minha esposa construindo bloco por bloco e hoje nós estamos morando lá. E eu via em tudo, eu via a mão de Deus. Quer dizer, não tinha nem como chegar a energia lá, e hoje a energia está lá. Hoje a água está lá, quer dizer, não é encanada, é água que tem no fundo do lote, que a gente puxa com o motor, água cristalina. Então está lá, estamos morando, não está pronto ainda. Não, mas, quer dizer, uma parte já alcancei. E olha que aquilo que está no meu coração, se eu alcançar e eu for para casa antes, eu vou chegar na conclusão dos meus sonhos. E eu não tenho medo do processo. E eu já sofri antes desse processo, eu estou acostumado com ele. Então, mas alguma vez eu murmurei? Não. Quando a coisa se torna difícil, quando a situação se torna difícil, porque quando a dificuldade vem para todo mundo. É verdade. Ela vem para todo mundo, só que quando a coisa se torna difícil, o que é melhor? Você murmurar ou você clamar? Porque vai chegar um momento difícil. Então, se chegou um momento difícil que você pediu algo para Deus, chegou um momento difícil, dobra o teu joelho. Amém? E clame ao Senhor. Amém. É melhor clamar, porque você vai ver a mão de Deus operando em teu favor. Quer dizer, você vai dar testemunho daquilo ali com gratidão, porque você sabe que foi Deus, não tinha como o homem fazer algo daquela maneira. Então, somente Deus para operar, somente Deus para trabalhar em nosso favor. Então, para que murmurar? Para que reclamar? É só reconhecer o processo. Amém. Reconhecer essa jornada do deserto que é difícil. Veja, a nação de Israel chega no deserto e eles começam a murmurar. E olha o que eles chegam a dizer. Êxodo capítulo 17, versículo 2. Êxodo capítulo 17, no versículo 2. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e a nossos filhos e a nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, e toma contigo algum dos anciãos de Israel, e toma na mão a tua vara com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós, ou não? Quantas vezes, eu vou dizer, ser sincero com todos nós, quantas vezes nós pensamos a mesma coisa? Na hora da dificuldade, na hora do problema, na hora do choro, da amargura, a gente pensa a mesma coisa. Por que Deus me tirou do charco de lama, como meu irmão Ezequiel? Deus me tirou levando para o lado espiritual, Deus me tirou do mundo, quer dizer, de uma situação terrível. Só que às vezes a pessoa não suporta o processo. Ela quer simplesmente chegar na terra do dia para a noite. E não chega. Não chega. Você não é perfeito do dia para a noite. Ninguém chega à perfeição do dia para a noite. Se nós fôssemos perfeitos hoje, não ficaríamos mais nessa terra. Tem um processo para você chegar à perfeição. Agora, o bom de você querer chegar, vamos dizer assim, é pelejar para chegar. É lutar para chegar à perfeição. Quer dizer, não aceitar o deserto, quer dizer, mas clamar, não murmurar por aquilo que você está passando. Mas clamar a Deus: Senhor, eu preciso sair dessa cena. Quer dizer, o clamor é muito mais lindo do que a murmuração. Ah, Deus me tirou do Egito e eu tenho esse problema mesmo, me carrego comigo, e a situação nunca me deixa mesmo. Por que você não clama? Para que ficar reclamando? Não é melhor clamar? Deus vai ouvir o teu clamor. Deus vai ouvir o teu clamor. Olha a situação que a nação de Israel se encontrava.
E olha a situação que o Sansão se encontrava, a mesma situação, olha uma diferença. E dá para ver que, eu penso que Deus sorri quando acontece isso. Veja, em Juízes capítulo 15, versículo 18, a mesma situação. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor. Olha a diferença. A nação de Israel estava com sede e falta de água e eles murmuraram. Agora Sansão também estava com sede e foi diferente. Em Juízes capítulo 15, versículo 18. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo, tu deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede, e cairei na mão desses incircuncisos? Então Deus fendeu uma cavidade que estava na queixada e saiu dela água. E bebeu e recobrou o seu espírito e reanimou-se. Por isso chamou aquele lugar a fonte do que clama, que está em lei até o dia de hoje. Olha o nome da fonte que foi dada por causa de um clamor de um homem, de uma oração de um homem. A fonte do que clama, que está em lei até o dia de hoje. Veja, é diferente você clamar. A prova vai vir, a dificuldade vai chegar, mas é melhor clamar. É mais bonito clamar do que murmurar, do que reclamar. Porque o processo que eu digo para você é difícil. Salmos capítulo 40, vamos Ezequiel leu aqui, nós vamos ler de novo. Salmos capítulo 40. Salmos capítulo 40. Versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Agora, quando a Bíblia diz, esperei com paciência no Senhor, quer dizer, ele orou, ele clamou ao Senhor, ele pediu a Deus, e não foi respondido do dia para a noite. Por isso ele disse, esperei com paciência no Senhor. Quer dizer, a prova chegou, a dificuldade chegou, mas ele não desanimou-se que Deus estava com ele. Como nós lemos, a nação de Israel chegou a dizer assim, ó, está Deus conosco ou não? E para nós é a mesma coisa, porque a Bíblia diz que Deus estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Só que na hora da dificuldade, na hora do problema, parece que nós esquecemos que Deus está com nós. Na hora que aperta a situação, parece que nós esquecemos, parece que Deus não está conosco. Quer dizer, Deus sempre está conosco. Você vai, quando nós chegarmos do outro lado, você vai ver que cada dia que você se levantou, cada manhã que você passou, mesmo caído, que você pensava que Deus não estava contigo, Deus estava contigo. Deus, quando Ele faz uma promessa, Ele não faz pela metade. Você vai reconhecer que Deus sempre esteve contigo. Eu vou dizer para você, eu na situação pior da minha vida, eu estava, quer dizer, você vai dizer assim, Deus não entra naquele lugar. Eu estava numa boate, eu era solteiro, era jovem, devia ter uns, não lembro a idade certa. Eu estava desviado dos caminhos do Senhor. E eu tinha ido numa danceteria e havia 2 estágios, tinha um segundo piso e tinha uma parte de baixo. Daí eu estava naquela parte de cima. E foi o dia que Deus mudou o quadro da minha vida. E eu estava naquela parte de cima e de repente o cantor, o músico, ele cantou um hino. Cantou um hino dentro do baile. E eu me escorei numa sacada que tinha ali e eu não suportei mais. Comecei a chorar e eu não aguentava mais. E tudo que eu via ali embaixo eu lembrava do povo quando eles gritavam: soltem Barrabás e matem Jesus. Era tudo que vinha no meu coração naquela hora. E eu chorei, eu lamentei, eu pedi perdão para Deus. Eu disse: aqui nunca mais o Senhor vai me encontrar. Nunca mais o Senhor vai me ver num lugar como esse.
Foi a decisão que eu tomei na minha vida naquele dia. E pela graça de Deus, Deus tem sustentado essa decisão. Aí você pode dizer assim, mas Deus entra nesse lugar, Deus entra até no inferno para buscar um filho. Aleluia. Amém. Glória a Deus. E Deus me tirou. Então, eu reconheço a Deus em todos os processos da minha vida. E vou dizer assim, eu saí de lá e fui perfeito no outro dia? Não. Começa as lutas, as pelejas, os processos da limpeza. Eu vou ser aberto com vocês, eu tenho que chegar ao tempo que eu tenho que falar para os meus filhos isso, mas para vocês, não vou contar isso então aqui hoje. Eu usava cocaína, eu bebia, eu fumava. Então eu era um traste, em outras palavras. Eu não prestava para nada. Então até que aquela limpeza, assim, o vício do cigarro, o vício das drogas, foi a mesma coisa que arrancar com a mão. Eu nunca mais senti vontade. Aleluia. Cheguei até sonhar com cigarro, mas da droga não. E eu nunca, tipo assim, eu tive que me passar longe de alguém que estava fumando porque eu tinha vontade. Não tinha mais vontade. O diabo vinha e sonhos eu me perturbava, mas acordado não. Nem vontade de beber, nunca mais. Nunca mais. Aleluia. Mas tem processos, outros tipos, vamos dizer assim, que são mais demorados. Só que você não pode simplesmente dizer assim, por causa disso eu vou voltar para o Egito. Não, eu vi a mão de Deus. Eu senti a presença de Deus. No lugar mais impossível de você encontrar a Deus, eu encontrei com Deus. Aleluia. No lugar mais impróprio, vamos dizer assim. Não foi através de um bilhete de evangelismo. Não foi através de um pregador, não. Foi dentro de uma boate. Deus me tirou de lá. Então veja, irmãos, dali para cá, a mão de Deus tem mudado muito a minha vida. Por isso que eu não tenho medo de tomar decisões, porque tudo eu oro primeiro. E quando eu tomo uma decisão, então eu sei que existe um processo difícil. Existe um processo árduo para me chegar naquilo que eu quero. Mas só que quando eu estou no meio desse processo, quando chega no momento que eu posso dizer assim, para onde que eu vou agora? Eu até às vezes brinco com a minha esposa, que às vezes ela queria contar as contas, assim, amor, não conta, não soma que não vai dar. Se tu somar o dinheiro, não vai dar. Nós temos que construir a casa, não calcula. Faltou alguma vez o pão na mesa? Não faltou. Fiquei eu devendo para alguém hoje? Graças a Deus, nunca fiquei devendo. Sempre paguei minhas parcelas em dia, nunca fui para o SPC, para a Serasa, nunca. E sempre construí. E eu sabia o tanto que eu ganhava, eu sabia o tanto que eu tinha gastado. Mas eu só esperava no Senhor, de alguma forma que outra vai ter que ser paga essa conta. Eu confio nele. Então eu já vi passei por situações muitos assim, que somente Deus, só Deus mesmo para livrar. Só mesmo Deus para operar, porque não tinha como. Eu vi a mão de Deus em tudo. A minha vida é um testemunho. E por isso que às vezes eu me desafio. Quando eu peço algo grande, eu confio de pedir algo grande. E eu vou dizer uma coisa para você hoje. Se houver um amanhã, a Nova Veneza vai ter que reconhecer eu como um dos proprietários maiores de Nova Veneza. Amém. Não que eu estou em busca do dinheiro. Não por isso. Eu estou em busca de tempo, que me sobra tempo. E eles vão ter que me reconhecer. Tem escritura para isso. Amém. Amém? Não que a minha vida é de validade. Eu não sou vaidoso. Vou lá na minha casa hoje, não terminei ela. Estamos morando, a minha casa está fechada hoje com tábua de pinos. Não tem móveis dentro, tem a mesa que eu fiz. Tem os móveis da cozinha que eu fiz, eu mesmo construí. Falta muita coisa para concluir ela, mas tudo. Vai na loja que eu estou lá hoje, foi tudo eu que fiz também. Não tem medo, eu faço mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu confio em algo, eu vou e sei que Deus vai comigo. Glória a Deus. Amém. O começo é difícil, é árduo. Mas quando eu começo a ver o processo, as portas se abrindo, eu vejo a mão de Deus. Amém. Sempre vejo Ele comigo. E assim tem que ser cada um cristão. Eu mudei de cidade. Aí você muda de cidade, tem pessoas que assim, mudam de cidade. Aí se torna pior. Tornou pior do que morava antes. Às vezes sai de uma cidade porque o motoqueiro incomoda, o som incomoda, vai para outro lugar, daí
está a situação pior ainda. Mas se você orou antes para fazer essa mudança, eu fiz uma mudança na minha vida. Duas, porque eu comecei, depois eu mudei para morar de aluguel e depois para minha casa. Mas a primeira casa que eu tinha, quando eu comecei, eu disse assim, ó, eu não quero morar aqui, eu não gosto desse lugar. Falava minha esposa, eu queria um lote grande, e eu morava um lote 12 por 25, e eu me sentia sufocado. Eu cresci, o lote do pai era 30 por 60, e do lado do lote do pai era o lote da minha tia, e do lado da minha tia era minha avó. Então nós corríamos, brincávamos de bicicleta por tudo lá. Eu estou mais conversando do que pregando. Sem problema para vocês? É um testemunho que eu estou dando. Amém. Glória a Deus. Então nós corríamos como criança e eu aproveitei a minha infância. Não tem como dizer que eu não aproveitei, porque eu corria, eu subia nas laranjeiras, nas bergamoteiras, nas ameixeiras, e quando eu casei eu me sentia um passarinho dentro de uma gaiola. Não tinha espaço, eu disse, como é que eu vou ter meus filhos aqui? Daí tive a minha menina, e eu sentia ela assim presa dentro ali, saía no lote, dentro na sala. Eu disse, não, eu não quero morar aqui. Então eu pedi a Deus, não, eu quero um lugar maior, para que eles possam correr, que eles possam brincar, que eles possam se divertir. E Deus me deu. Deus me deu, realmente Deus me deu. E tudo isso, só que é o que eu digo, sempre tem um processo difícil e árduo de você alcançar. Mas tem que confiar que Deus está com você. Amém. Porque se você ora, agora, tipo assim, se eu fosse para lá e eu visse a primeira dificuldade, porque quando eu comecei a construir, eu fiz, a estrada foi feita, foi colocado um cano, tinha um riozinho que cortava a estrada, foi colocado um cano, deu uma enxurrada, lá foi a estrada tudo lá. Eu fui lá olhar, lá foi ela, só o buraco, só o valo. Eu fui lá, filmei lá a estrada e só aquele riozão passando. Aí eu tentei consertar mais ou menos, botei umas pedras lá, aí eu conseguia passar, depois que ela baixou, né? Ficou os canos, e daí eu joguei umas pedras por cima e conseguia passar. Liguei para a prefeitura, para o secretário de obras, expliquei a situação para ele. Aí, e todo mundo reclamava dele que ele não fazia nada. Mas eu disse, pode ser que para vocês ele não faz, mas para mim ele vai fazer. Amém. Esperei um tempo, ele foi lá, ele me deu uns canos de metro, abriu a vala novamente, aumentou a passagem de água, aterrou tudo. Aí os homens da máquina estavam trabalhando ali, eu assim, eu quero que você trabalhe lá em cima para mim, pelo menos 2 horas, era o dinheirinho que eu tinha, era R$350 a hora, eu tinha R$700 guardado, assim, trabalhe 2 horas para mim lá, quero fazer um serviço lá em cima. Aí eles trabalharam 2 horas lá para mim. Aí quando fechou as 2 horas, eu disse, deu por aqui, não consegui terminar, mas tá bom por aqui, acabou o dinheiro. Aí ele foi embora, daí depois eu liguei pro dono da máquina, assim, tu acerta, passa o teu Pix para me fazer, para me acertar contigo. Daí ele assim, tu fala com o secretário de obras da prefeitura, primeiro antes de tu acertar comigo. Daí eu liguei para ele de novo. Ele assim, quantas horas tu usaste lá no teu sítio? Eu usei 2 horas. Ele assim, não, então deixa para mim que eu acerto tudo. Olha, Do que eu usei umas 4? Mas veja, então Deus é Deus, eles fazem, é só você confiar, é só você esperar que é Deus operando, Deus trabalhando. Então, é verdade. É confiar em Deus. Realmente confiar. Amém. Se eu fosse contar tudo que Deus fez, eu conseguiria passar mais ou menos mais um dia inteiro contando. Porque desde energia, tudo, desde os móveis, do material de construção para chegar lá em cima. Se vocês um dia for na minha casa, lá vocês vão ver. Para chegar lá, bota na primeirinha marcha, lá vai devagarzinho, bem. Segunda marcha não vai, senão a primeira, bem lá em cima do morro mesmo. E aí o material de construção chegou lá. A primeira vez que o motorista chegou lá, ele olhou lá, tinha chovido, sabe? Não traz um dia de chuva, senão o caminhão não vai subir. Daí ele chegou lá e choveu. Daí ele chegou lá no pé do morro, e ele assim, rapaz, não é nem falar de dia de chuva, porque eu acho que nem dia de sol só veio. Aí deu dia de sol, eu fiquei lá na minha casa, eu vi quando ele chegou, né, deu dia de sol, eu fiquei lá na casa dele, nossa Senhor, manda teus anjos ajudar a empurrar aquele caminhão para que chegue lá em cima. E depois que o governo foi, depois o resto ficava com vergonha, tinha que subir igual, né? Foi um, foi o outro, foi todos eles. Glória a Deus. A etapa que nós já chegamos agora. Agora está mais fácil, eu concretei lá e está bem mais fácil de subir. Mas em tudo, irmãos, em tudo você tem que confiar que Deus sempre está contigo. Amém. E o mais prazeroso que eu digo para você assim, é quando você chega num momento difícil, assim, mas que você não vê saída. A
Ali é a parte boa. É ali porque você já não tem mais garantia tua. Você não tem mais nada para fazer. É ali que a parte melhor, que é ali que você vê a mão de Deus. Amém. É ali que você vê realmente Deus operando de uma maneira sobrenatural. E você diz assim, meu Deus, como que eu alcancei isso? Você olha para trás assim e diz assim, meu Deus, se não for o Senhor, se não for a Deus, jamais teria alcançado, jamais tinha chegado até onde eu cheguei. Então, meus irmãos, nós temos que reconhecer sempre que Deus está conosco. Amém? Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Me perdoem de eu ter parado a pregação, ter mais conversado do que pregado, mas que sirva de testemunho e que encoraje vocês em todas as decisões que vocês vão tomar. E eu digo assim, ó, eu sempre defendi prosperidade, sempre defendi, porque eu sei que meu pai é rico. Amém. Tem muito para dar. Aleluia. Eu não sou aquela pessoa que corro atrás de dinheiro. Não sou mesmo. Agora, quando eu quero alcançar algo, sai do meu caminho. Porque eu vou alcançar. Aleluia. Eu vou chegar. Porque eu não estou confiando em mim. Não é na minha pessoa que eu estou confiando. É isso que eu gosto de fazer, porque eu provo que Deus está comigo. E a maior prova é o desafio. É quando você se desafia e diz assim, eu vou alcançar, porque Deus concede o desejo do coração. Se você primeiro coloca o reino dele e a sua justiça em primeiro lugar. Agora, se você coloca esses planos de Deus em primeiro lugar, e aquilo que está no teu coração, aí você vai dizer assim, então eu vou ficar deitado, dormindo e vou alcançar. Não, vai na luta. Levanta de madrugada, vai cedo trabalhar, mas vai com força. Por que Sansão estava morrendo de sede? Foi só Deus que operou? Sansão estava morrendo de sede porque ele tinha se esforçado para matar os filisteus, e ele estava exausto, cansado. Quer dizer, Deus operou também? Operou também. Mas teve a parte de Deus e a parte do homem. Deus opera, mas se nós ficar de braços cruzados esperando, ele não vai fazer nada. Ele não vai fazer nada. Por isso que eu digo, desafie-se, só não murmure. Não murmure. Pede algo para Deus, escreva lá, olha, eu pedi algo para Deus esta noite, eu vou ficar convicto que Deus vai trabalhar nisso. Só que seja sábio na hora dos processos, de suportá-los. Porque vem e não é fácil. A nação de Israel, mais uma vez eu digo para você, a nação de Israel estava no deserto dizendo, queremos voltar para o Egito, por quê? O Egito era melhor do que o deserto. Porque ninguém quer voltar para um lugar sendo pior. Então o deserto era pior do que o Egito. Senão eles não queriam voltar. Então quando toma uma decisão, pede algo para Deus, suporte os processos. Amém. E confie em Deus. Amém. Clama, chegou diante da dificuldade, só clama. E Deus vai abrir as portas e você só vai agradecer a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Se coloquem de pé. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos inclinar nossas frontes. Coração, o irmão Valdir Vieira está internado, mordida de aranha. A Bíblia diz, ainda que nós colocássemos, né, por algo mortífero, não faria dano. A Bíblia diz isso. Então, nós vamos orar e confiar em Deus, e essa enfermidade, este mal, esse veneno, vai ter que fazer igual Paulo. Paulo foi picado, colocou a mão sobre o fogo, a aranha foi uma serpente que picou ele. Eu dei uma mínima serpente, eles ficaram ali olhando arregalado. Essa é a mesma coisa que nós somos. Vamos inclinar nossa fronte. Senhor, nosso Deus, a Tua palavra, Senhor, ela nos cerca em volta, Pai. Ó Deus, ainda que nós bebêssemos algo que fosse mortífero, Pai, não com a intenção do nosso coração, mas que fôssemos enganados. A Tua palavra diz que não faria dano algum em nossas vidas, Pai. E ainda que fôssemos picados por algo tão venenoso, ó Deus, não pode fazer nada em nossas vidas. Lembro, ó Deus, uma passagem
do teu profeta, ó Deus, quando o irmão estava com ele pescando. E uma serpente mordeu. E ele lembrou da Escritura, e ele orou. Ele disse que ao findar do dia, aquele veneno já tinha saído do seu corpo, e nem os sinais não estavam mais ali. Tu és o mesmo Deus. Tu não mudou nada, Senhor. Tu apenas quer que nós lembramos de tua promessa, de tua palavra. E, ó Deus, nós colocamos o irmão Valdir, ó Deus, diante do trono da graça. E que aquele veneno, ó Deus, que entrou em seu corpo, Pai, seja inferior aos anticorpos do seu corpo. E que ele possa vencer estes venenos, Senhor. E que ele seja um grande vencedor. E ele venha dar o testemunho, Senhor. Mas eu rogo por algo sobrenatural. Eu rogo que nem os sinais fiquem, Senhor. Que nem a marca fica, Pai. E uma prova que o Senhor é Deus. O Senhor pode todas as coisas, Pai. Para que nós não damos glória à medicina, Pai. Nós queremos glorificar o Teu nome. Nós queremos dizer que o Senhor é poderoso para fazer a obra. Ó Deus, que os médicos possam olhar, ó Deus, espantado, com o poder sobrenatural do Senhor, Pai. Por isso nós pedimos isto a Ti, Pai. Nós sabemos que o Senhor está conosco, ó Deus, para operar prodígios, maravilhas, Senhor. E, ó Deus, nós não reconhecemos o Senhor somente por isso, Pai. Nós reconhecemos pela Tua graça e pela Tua palavra. Nós Te amamos pelo que o Senhor é, Pai. Mas sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. E a prova que nós damos testemunhos que o Senhor está conosco é a hora das dificuldades, ó Deus, que vem no nosso meio, no nosso caminho, Senhor. E é a prova que o Senhor, ó Deus, é o momento que nós possamos glorificar a Ti e provar para o mundo que o Senhor está conosco. Ó Deus, uma vez mais eu peço ao Senhor pela vida do irmão Valdir, Senhor. Ó Deus, eu rogo pela vida dele que este mal se desfaça, ó Deus, pelo poder do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido Deus, amado e soberano Pai, Tu és maravilhoso, a Tua graça é sobrenatural, o Teu poder é tremendo, o Senhor sempre está conosco. E eu coloco as minhas mãos sobre a vida. A Tua palavra diz: colocaremos as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. A cura, Senhor, não é somente na carne, no corpo, mas a Tua cura também age na alma, nas feridas da alma. O Senhor sabe que ela vem buscar nesta noite, e que ela possa voltar para o seu lar, ó Deus, com o desejo do coração suprido, Pai, e que Teu nome seja exaltado e glorificado na vida de minha irmã, Pai. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, nós Te agradecemos pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Pai, leva Teus filhos guardados, leva Teus filhos protegidos aos Seus lares, Senhor. Pai, que cada um tenha coragem de se desafiar e de provar a Deus o bom prazer da Tua presença, Pai. Que eles alcancem algo, Deus, que a mão humana não pode alcançar. Ajuda Teus filhos, Pai. Prosperem em tudo que eles vão fazer, Pai. Pai, não deixa nós jamais murmurar ou reclamar de algo dos processos da vida, ou do dia de chuva, ou do dia de neve, do dia de vento. Pai, o Senhor está conosco todos os dias. Para tudo há um propósito, Senhor. Então ajuda-nos a reconhecer a Tua presença. Leva-nos guardado, leva-nos protegido, Senhor. E, ó Deus, abençoa-nos pela Tua graça.
No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Estamos despedidos, irmãos. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.